Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo o doutorando José Carlos Silva. Ele é doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, especialista em História do Brasil e da Paraíba pelas Faculdades Integradas de Patos, graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba e em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor da Educação de Jovens e Adultos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande e professor de História pelo Estado da Paraíba. Tem experiência na área de educação com ênfase em História. Desenvolve pesquisa no campo histórico, especificamente sobre ressignificação educacional das práticas alimentares e curativas dos cactos e das bromélias do semiárido paraibano. A palavra está com você, José Carlos. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Priscila. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, Pedir já antemão desculpa a vocês pelo esse imprevisto de mais de 25 minutos para poder apresentar, mas prometo para vocês que eu acho que vai ser alguma coisa bem interessante, viu, para a gente poder debater aqui. E desde então eu agradeço imensamente vocês puderem também depois sugerirem com outras leituras para que eu possa enriquecer ainda mais a minha pesquisa, uma vez que as pesquisas sempre estão em construção, e principalmente ela agora na parte do doutorado. Bom, pessoal, primeiramente, meu contato com os cactos e as bromélias, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas ela já vem de longa data, ela já vem desde 2002, precisamente quando eu era professor da Rede Municipal de Boqueirão, e comecei a desenvolver alguns projetos de pesquisa lá com os alunos, projeto pedagógico com os alunos, procurando outras alternativas para a comunidade moita, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, Fiz o meu TCC sobre as práticas alimentares de outros cactos bromélias, a minha dissertação de mestrado também foi voltada para a temática, que a gente vai ver um pouquinho mais o recorte mais à frente. E, atualmente, estou trazendo toda essa discussão, todo esse debate da prática alimentar, da educação dietética, principalmente voltada para o uso dos cactos das bromélias, para o ensino de história, principalmente para o debate de como o ensino de história pode ser um campo de pesquisa revisitado pelas práticas alimentares, mas, ao mesmo tempo, e pelas práticas de cura, e, ao mesmo tempo, como o ensino de história pode proporcionar, vamos dizer assim, que essas práticas elas se espalhem mais ainda no meio dos educandos, tá? Professora, pode passar, próximo slide. Sim, a prática alimentar, que é a temática, de cacto. Bom, gente, essa fotozinha aí, é da comunidade moita de Boqueirão, que, na verdade, eu faço o recorte temporal e o recorte espacial, da pesquisa, está voltado mais para o recorte espacial. Isso aí é a comunidade moita, ela fica no lado direito do açude de Boqueirão, sentido Cabaceiras, que já foi para aqueles lados ali, sabe mais ou menos por onde que eu estou dizendo. Ela fica a 9 quilômetros da sede do município de Boqueirão e é mais ou menos 181 quilômetros da capital João Pessoa, sentido oeste, a comunidade moita, ela tem esse nome por conta de várias moitas de pereiro, pequenos arbustos, que existiam naquela região, e por isso que o nome moita. O recorte temporal é porque 2002, gente, essas práticas alimentares de cura começaram a adentrar o espaço escolar no município de Boqueirão, dessa comunidade, e 2023 é o ano atual, e é justamente para que a gente possa analisar e perceber como é que essas práticas elas estão se apresentando hoje, Pode passar, professora. Bom, só para a gente ter uma noção, eu sempre digo, a nossa temática lá, ela traz a palavra interdisciplinar, Então, essa palavra interdisciplinar perpassa toda a minha pesquisa, Toda a minha pesquisa, ela está dialogando com outros campos do conhecimento, justamente porque, a partir das escolas dos análises, 1929, com Mark Bloch, ele vai dizer que a história necessita trocar conhecimento com outras áreas do saber, para que ela possa também dar maior visibilidade aos seus objetos de pesquisa, que no caso são as práticas alimentares e as práticas de cura. Então nós temos aí o mapa da Paraíba, e aqui bem no centro, você dá para ver o açude de Boqueirão, e vai ser aqui nas margens desse açude de Boqueirão que se localiza a comunidade moita,
que porventura é o local onde a gente analisa, certo? Pode passar, professora, por favor. Nós temos aí o mapa do semiárido, gente, porque a pesquisa ela se debruça também sobre as práticas das plantas de caatinga na região do semiárido. É também uma forma de debruçarmos e mostrarmos que o semiárido hoje é mais de 28 milhões de pessoas vivendo nessa região. Então, nada mais importante do que estudar sobre o bioma caatinga, que se estende sobre boa parte dessa região, né? Pode passar, professora. Então, nós temos aí o bioma caatinga, né, de acordo com o BIDIA, né, que é do BGE, né, o bioma caatinga, ela ocupa, né, vamos dizer assim, todos os estados da região Nordeste, e na Paraíba, ele é em torno de 192 municípios, né. Boqueirão, né, ela ocupa basicamente 100% do município de Boqueirão, o bioma caatinga. No entanto, né, boa parte da região já foi desmatada, como a gente vê nesse mapa aqui sobre Boqueirão, olha, aqui as margens tem um açude, as margens do açude a gente percebe, né, essa parte mais clara, que foi desmatada totalmente o bioma caatinga, justamente para a prática da agricultura irrigada. E aí a proposta também de trabalhar com essas práticas alimentares de cura na sala de aula é permitir que o aluno, né, tenha contato com saberes ancestrais, porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né, que esses saberes, essas práticas, elas vêm desde os indígenas. Então, os nossos alunos, né, nesse processo, já vai dizer Borries, quando ele vai falar sobre a questão do nazismo, ele vai dizer que o nazismo é para ser estudado desde a educação inicial, né, desde os anos iniciais, para que o aluno, quando chegue no Fundamental 2, no ensino médio, ele já tenha se apropriado de todas essas características e possa, politicamente, vamos dizer assim, entender todo o contexto. Dessa forma, também a gente aplica aqui sobre o bioma caatinga, né? É necessário que as crianças, desde pequenas, elas já adquiram esse pertencimento histórico, identitário, desses saberes ancestrais, para que ela possa também, de certa maneira, defender, né, o bioma caatinga e também a questão de ver como utilidade prática, né? Na prática alimentar, na prática medicinal também. Pode passar, professora, por gentileza. Então, a nossa temática, a gente se debruça principalmente sobre a história da prática alimentar e da prática de cura. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, né? E nosso objeto de estudo são as práticas alimentares e cura voltadas especificamente sobre os cactos e as bromélias, que eu vou especificar mais à frente o que são os cactos, o que são as bromélias, né? Pode passar, professora, por favor. Nosso principal objetivo é esse, é analisar as memórias, porque eu trabalho muito com história oral, né? Principalmente na constituição da fonte, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente também, mas eu trago a questão das memórias no intuito de incluir essas pessoas comuns, esses sujeitos comuns, né? Na linguagem sertoniana, no discurso histórico, né? Então, é trazer essas pessoas que não fazem parte dessa grande história, né, mas que estão constituindo e construindo a história. Nessas memórias dessas pessoas estão esses saberes, e esses saberes eles podem ter uma potencialidade muito grande de transformação da sociedade, principalmente no que se refere ao desmatamento, à queimada, quando nós nos abordamos sobre a questão do bioma caatinga. E isso passando principalmente pelo campo de investigação do ensino de história, alinhado às outras disciplinas, né, que é essencial para a história. Então, a gente problematiza, né, essas práticas, como elas fizeram parte das experiências dessas pessoas, trabalha muito com o conceito de experiência de Larossa, né, que é o que nos toca, né, aquilo que nos acontece, e ao mesmo tempo, né, ver como a história das práticas alimentares e de cura, elas podem redesenhar, né, e na minha pesquisa a gente traz isso também, essa territorialidade, essa múltipla territorialidade do bioma caatinga, tá? Então, pode passar, professora, para o próximo. Bom, gente, nós temos aí as plantas usadas na prática alimentar e na prática de cura, né? Nós temos aí os cactos, né? Semana passada eu estava fazendo um levantamento sobre o conhecimento dos nossos alunos a respeito do nome dessas plantas, né? E eles classificam todas como cactos. Mesmo lá na comunidade moita, mesmo, quando eu estou fazendo o trabalho, né? Eles classificam todos como cactos, né? Então, nós temos o xique-xique, esse primeiro, esse do meio é o facheiro, né? O mandacaru, esse outro. Esse mais redondinho, para quem não conhece ainda, o coroa de frade, ou cabeça de frade. E nós temos esse com uma florzinha, que é a cumbeba, palmatória ou pelo, né? Tem esses três nomes. Lá na comunidade eles conhecem por cumbeba.
todas essas plantas aí, né, esses cactos, os estudos etnológicos, né, ele é utilizado na prática de cura e na prática alimentar, e também ele é utilizado, né, vamos dizer assim, pelos alguns estudos feitos em laboratórios, né, que vamos ver mais à frente, as propriedades de fato medicinais que essas plantas têm, né, essas propriedades curativas. E nós temos as bromélias, especificamente, que a nossa pesquisa se debruça sobre o caruá, e essa outra, uma foto um pouquinho maior, é a macambira, né? Então, o caruá também serve de alimento, serviu de alimento lá na comunidade, né? E a macambira também, tanto o caruá quanto a macambira, né? Na parte da produção, principalmente a macambira, da farinha, da macambira, de beiju, da macambira, né? Eles consumiam muito com leite de cabra. A gente talvez debata mais um pouquinho mais à frente, mas essas são essas plantas que a gente se debruça justamente, né, para que a gente possa dar maior visibilidade e trazer esse debate da importância da caatinga, do bioma caatinga. Pode passar, professora, por favor. Então, nós temos aí uma justificativa breve, bem rápida, sobre a relevância social, né? A minha aproximação afetiva é porque eu nasci na comunidade, nasci no Cariri paraibano, naquela região, né? E ouvindo e praticando tanto as práticas alimentares quanto as práticas de cura em relação aos cactos. E, com o decorrer do tempo, quando eu comecei a me aprofundar com o tema, eu comecei a ficar incomodado com outro discurso que se associa os cactos e as bromélias à fome, à seca e à miséria, como se fossem uns alimentos que só fossem consumidos no período de extrema seca, né? Que hoje esse discurso está um pouco, vamos dizer assim, sendo desconstruído, e a cozinha sobre os alimentos dos cactos está tendo uma outra redefinição, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas eu parto dessa posição aí afetiva, profissional, porque vários projetos pedagógicos que eu desenvolvi em sala de aula foi voltando justamente para explorar a potencialidade do bioma caatinga a partir da escola como lugar de transformação social, né? E a acadêmica porque, basicamente, desde o TCC, artigos, algum livro, né, que foi sobre o meu TCC, pesquisa do mestrado, agora no doutorado, ela se refere especificamente sobre as práticas alimentares e as práticas de cura. Então, o objetivo é essa inclusão de narrativa de resistência de sujeitos comuns no discurso histórico, né, a desnaturalização de estereótipos sobre a região Nordeste, né, uma reflexão sobre a importância do bioma caatinga, né, análise dos modos de produção dos remédios e dos alimentos, né, que muitos sujeitos entrevistados vão dizer que os alimentos de hoje em dia, né, eles constatam isso e vão dizer tem uma grande quantidade de agrotóxico, de fertilizante, de conservante, de hormônio, e na época deles, vamos dizer assim, que são as pessoas mais idosas, não existia nada disso, os alimentos eram totalmente orgânicos, e por isso eles se queixam que hoje eles estão adoecendo mais por conta da alimentação, tá? E o outro ponto é a construção e o fortalecimento da história local e da história nacional. Até porque, quando eu comecei a entrevistar os professores, né, eu também sou professor, principalmente na parte da educação básica, no Fundamental 1 e também na educação infantil, quase não se tem material sobre o bioma caatinga. Gente, eu analisei os livros didáticos do município de Boqueirão, de todas as disciplinas da educação infantil e do Fundamental 1, né, e encontrei uma página e meia página só falando sobre o bioma caatinga, dividindo com o bioma cerrado, né. Então, imaginem, da educação infantil, do Fundamental 1, todas as disciplinas, né, apenas meia página falando do bioma caatinga, né, uma região que o município de Boqueirão é 100%, né, 100% localizado no bioma caatinga, infelizmente, boa parte já desmatada, né. Pode passar, professor, por gentileza. Então, nós temos aí os depoentes. Esses depoentes, né, eles foram em 2008, né, no meu TCC, eu trabalhei com essas pessoas, só com os idosos, né? O TCC foi sobre a década de 50. Por que a década de 50? Porque foi na década de 50 que o açude de Boqueirão foi construído. Então, o impacto sobre a questão dos modos de produção dos alimentos foi grande, porque a agricultura irrigada começou a chegar na região, e eu trago esse debate, essa discussão, ao chegar a agricultura irrigada, a agricultura moderna, também foi se instalando a questão do agrotóxico também na região e na produção de alimentos. Então, eu trabalhei com os idosos, né, mais ou menos nesse período, porque foram eles que tinham vivenciado, vamos dizer assim, a década de 50 e acompanhado esse processo de transformação e de permanência dos hábitos alimentares. Professora, pode passar, por favor?
Já em 2020 e 2021, para a dissertação, né, em História, a quantidade de pessoas depoentes já foi maior, né? Eu comecei a trazer outras pessoas que tinham trabalhado numa fábrica, numa agroindústria de derivados de cacto, lá na comunidade Moita, né? Isso é inédito, né? Se pensou, já se fala muito sobre o consumo de cactos, mas de forma industrializada não. E a comunidade Moita teve essa proeza em 2004 até 2006, e a alimentação, os alimentos eram destinados para a merenda escolar, tá? Então eu alarguei um pouco mais para o debate, para ver como é que essas memórias, esses saberes estavam também permeando outras pessoas, pela comunidade, tá? Então a gente vem todo esse debate. Professora, por gentileza. Pode passar, por gentileza, também. E agora, no mestrado, no doutorado, né, eu estou incluindo os alunos, né, que consumiram os alimentos nesse período em que a agroindústria funcionou e fornecendo alimentação para a escola, as merendeiras, né, e professores que também trabalharam naquele momento em que as escolas estavam recebendo esse tipo de merenda. E, além disso, também, né, dentro de um contexto agora, um processo de intervenção nas escolas, no sentido de trabalhar com os alunos, né, por meio de entrevista, eles vão fazer entrevista com as pessoas idosas, os alunos, né, e depois nós vamos fazer uma horta escolar, no sentido de trazer produção orgânica e também a inclusão das plantas alimentícias não convencionais, que eu vou debater um pouquinho mais à frente. Então, nós temos aí as referências, a gente se pauta em Pesavento, né, que ela vem trazer esse debate sobre a acessibilidade da nova história cultural, né. Kandal vai trazer a questão da memória, que ele vai dizer que a memória é uma retrospecção do passado, né, e por meio da memória a gente junta os pedaços, né, dos lugares dessas memórias para constituir nossa identidade. Ele foi um discurso excelente entre memória e identidade, mas eu não poderia deixar de falar de Stutthouse, que traz esse debate sobre identidade, quando ele vai dizer que a identidade é uma celebração móvel, está constantemente se reconstituindo, se refazendo, muitas vezes sumindo, né, evaporando e outras existindo, e as práticas alimentares de cactos vão fazer isso o tempo todo, né, vão se refazer, se reinventar da linguagem sertoniana, né, trabalho com o setor sobre tática e estratégia, as práticas dos entrevistados em relação à modernidade que está chegando, e as estratégias, o discurso moderno contra esse tipo de alimentação, né, que pode vir um pouquinho mais à frente. Experiência, como eu já falei para vocês, em Larossa, Rogério Hansbeck também, que vem trazer a questão da territorialidade, da multiterritorialidade, né, então, não é só uma territorialidade que habita aquele que perpassa na identidade daquelas pessoas da comunidade, mas uma múltipla identidade. Elias, com o conceito de civilidade, né, vai ser civilizado para uns, não vai ser civilizado para outros, então Norbert Elias nos traz essa conceituação. Hilsen, que vai trazer a questão da consciência histórica, né, que agora eu estou colocando na dissertação, na tese, perdão, e Sebastião Pilato vai trazer a questão do ensino de história, né? E Sebastião Pilato tem uma citação que ele coloca assim: entendo para o ensino de história a construção de significado sobre o passado dentro da escola. Esta construção é situada histórica e culturalmente, primeiramente, na instituição escolar, que normatiza e disciplinariza formas particulares de pensar a história. Então, pessoal, as práticas alimentares e as práticas de cura referente aos cactos e às bromélias, né, sobre o bioma caatinga, é uma forma de, particularmente, de pensar a história, de repensar essa história, de repensar a educação, de repensar de como inserir sujeitos, né, socialmente, né, e de como repensar sobre a questão ambiental também, né. A questão ambiental hoje ela está muito atrelada a essa discussão de que nós fazemos parte desse tecido da vida, como alguns indígenas vão dizer, né, e todo mal que a gente fizer ao tecido, a gente vai fazer a nós mesmos. Então, esse tipo de debate nós temos que levar para a sala de aula a partir dessa nova forma de pensar a história, né, que vem desde a crise lá também dos paradigmas e começou um pouquinho também com as escolas dos análises. Pode passar, professora, por gentileza. Bom, já até falo um pouquinho bem rápido aqui sobre a literatura, sobre prática alimentar, né, me baseio em Santos, em Carneiro, Moreira, Reik, Cascudo, Giac, Maciel, né, são pesquisadores que já têm uma longa estrada sobre a prática alimentar, né, principalmente aqui no Brasil, alguns desses, né,
Carneiro principalmente, né, na USP, né? Então eles trazem já todo esse debate sobre a importância da alimentação, né, para o entendimento das sociedades, né? Porque a alimentação, ela se confunde, né? Não sei se vai ser Maciel que vai dizer, né? Ela se confunde basicamente com a história da humanidade, né? O Cascudo, ele vai colocar que nesse processo de socialização, né, a alimentação vai ser uma prática que vai permitir a socialização, porque a gente se reúne, a gente não percebe tanto, mas a gente se reúne várias vezes em torno da mesa, né, para o ato alimentar. E principalmente o discurso também, a fala que eu vou é sobre o que é que dizem sobre o que comemos, sobre o que comemos, né? Está sendo entrando para a nossa sociedade. O que constrói esse discurso? Aí vem todo o discurso sobre a questão do agronegócio. Aí a prática alimentar sobre os cactos e as bromélias, Brasil em Lima, Júnior, Cascudo também, Castro, né? Na revista Veja, que ela traz uma reportagem de 1983, outra de 1998, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é que elas vão dizer. No INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, né? No IFPB, que vai trazer um projeto sobre os sabores da caatinga. O INSA fala um pouco sobre a questão do uso da coroa de frade como produção de prótese, né? Da UFPB também, que tem uma grande produção em relação aos cactos, né, que ela vai trazer sobre a produção de bolachas, né, de Chique. Pereira também, Daniel Pereira Duarte, né, vocês conhecem ele vai escrever um livro em 2003 que traz esse debate sobre o colonizador se apropriando desses saberes. Ireneu Joffre foi conseguir ir mais longe. Ireneu Joffre vai falar sobre a questão da farinha da macambeira. Tá, pessoal? Então, pode adiantar um pouquinho, professora, por favor. Sobre cactos e bromélias, eu trago um pouquinho sobre Almeida, que vai trazer a importância dos biomas, né? E principalmente né, nessa perspectiva que já se coloca as análises químicas, né, farmacológicas, né, em relação às plantas, que o Brasil é um dos grandes, né, vamos dizer assim, países que tem a grande quantidade de plantas e que não são tão assim, analisadas, né, e principalmente no sentido, mas as ciências que a gente está começando, né, pelo menos as análises, pelos estudos preliminares que eu já fiz, né, as ciências humanas elas necessitam se debruçar um pouco mais, principalmente do que eu sou, meu objeto de pesquisa, sobre as práticas de uso dos cactos e das bromélias, né, enquanto prática de cura também, uma vez que essas práticas de cura podem ajudar, né, no sentido de entender como é que pode resolver problemas das sociedades, de algumas doenças que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a Andrade, que faz um estudo etnográfico também, Oliveira vai trazer uma análise sobre o carteiro, Maciel sobre o chique, Brandão sobre o coroa de frade, Rodrigues, né, sobre o facheiro, e Duarte e Soares, né, ele vai trazer uma discussão sobre a questão da macambira. A macambira também, quanto práticas de cura. Tá? Não pode passar, professora, por favor. Adentrando um pouquinho, bem rápido, gente, aí são alguns grupos de pesquisa, né, que eu levantei bem rápido, para que a gente possa entender que alguns grupos de pesquisa de algumas universidades estão se debruçando já um tempinho, né, uns mais recentes, mais um tempinho, sobre a história da alimentação, sobre a história da prática de cura e da saúde, né. Então, nós temos aí a UFPA, né, o IFP, o Instituto Federal do Brasil, a Universidade Federal do Paraná, a Rio Grande do Sul, a USP, né, e também da UFCG, tem vários grupos, né, não deu para catalogar todos, mas isso é uma das propostas da pesquisa, elencar os grupos de pesquisa, tanto sobre a história da alimentação como a história das práticas de cura. E possivelmente, né, mais adiante, né, criar um grupo justamente voltado sobre as práticas alimentares e as práticas de cura, especificamente sobre o bioma caatinga, né? Não sei se isso vai ser possível conseguir pessoas para que a gente possa fazer esse trabalho mais adiante, viu? Pode passar, professora, por gentileza. A metodologia, pessoal, ela se baseia um pouco sobre a questão da análise do discurso, mas a análise passa pela história oral, né, para a constituição das fontes, principalmente nas entrevistas, porque os saberes sobre as práticas de cura e as práticas alimentares, da forma que eu estou tentando dizer, né, mostrar como aqueles sujeitos dizem, né, não se encontra ainda nos livros, então é necessário adentrar por meio da
da história oral, né, nessas memórias. Uma vez constituídas as entrevistas, ou melhor, né, uma vez, vamos dizer assim, constituídos esses discursos, aí eu trago também para análise do discurso, uma vez que eu não trabalho só com a história oral, trabalho com outras fontes também, outras fontes escritas, imagens, né? Então, por isso que eu me debruço um pouco sobre a questão da análise do discurso. Eu estou pensando mais à frente, talvez me aprofundar um pouquinho mais e ver sobre a questão da cartografia sentimental. Mas até então, análise do discurso com Foucault e Brandão, ela vai dizer que a linguagem é um modo de representação social. Então, a prática alimentar e a prática de cura referente aos cactos e às bromélias, no semiárido, em Boqueirão, lá na comunidade, é um modo de representação da sociedade. Né? É além, tem um discurso, como vai dizer Werner, né? Um discurso, né, que precisa também ter dado visibilidade, né, para que possa se ver e entender de outra forma sobre o bioma caatinga. Pode passar, professora, por gentileza. Então, gente, a gente se debruça agora só um pouquinho sobre algum discurso, né? O discurso da seca sobre o uso dos cactos das bromélias, né? Então, fazendo esse levantamento, né? A gente vê Josué de Castro, em 1959, né? Ele traz um debate que ele vai chamar os cactos, né? E as bromélias sobre os alimentos bárbaros, né? Os últimos recursos a serem consumidos. Ele vai trazer esse debate, né? Ele vai dizer na geografia da fome, né? Na página 219, né? Ele vai chamar cardápio extravagante, né? Muito embora que mais à frente ele vai falar um pouco sobre a questão da farinha da macambeira, ele vai dizer que a farinha da macambeira ela é mais rica ou se equipara ao queijo em termos de nutrientes, né? Moura, que ele faz parte do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, ele vai dizer que os alimentos consumidos nos períodos, né, vamos dizer assim, que eram os alimentos consumidos nos períodos das secas no Nordeste, né? Então, o alcance do discurso dele, o discurso deles vai penetrar na mente de muitas pessoas que muitas vezes não tinham acesso a esse tipo de alimentação e vai ter esse discurso por verdade, né? O Câmara Cascudo vai escrever a história da alimentação no Brasil e quando ele trata a questão dos cactos, das bromélias, vai chamar os recursos desesperados, né? Vão ser os últimos alimentos que as pessoas estão tão desesperadas com fome, que vão consumir esses alimentos. E aí a revista Veja, 1983, traz uma reportagem falando sobre a questão do uso dos cactos, vai chamar comida de gado, né? Em 1998 ela vai trazer outra, vai chamar comida de bicho também, né? Então tem esse discurso ainda, né? Muito embora não tão forte atualmente, mas ele ainda está no imaginário, vamos dizer assim, né? De muitas pessoas, né? Pode passar, professora, por gentileza. Vou adiantar mais a fala. Pronto, gente, isso aqui é a reinvenção da cozinha referente ao uso dos cactos e à exploração midiática, né, no século XXI. Então, nós temos a imagem no Masterchef, isso foi o ano passado, em 2002, né, então a gente percebe, um dos participantes vão dizer assim, ó, só se vê no Pica-Pau. Ele, quando vê que a casca do cacto, ele já assistiu esse programa, quando ele vê os cactos, ele vai dizer, só se vê no Pica-Pau. Não é de comer não, cara. Aí uma outra participante diz, é comida de vaca, né? Aí ele continua dizendo, o chefe, né, que é o chamado Timóteo. Timóteo, ele vai levar a gastronomia sobre os cactos a um nível, vamos dizer assim, bem mais refinado. É um cara que tem um conhecimento muito grande, ele é de Alagoas, ele conseguiu desenvolver na alta gastronomia, segundo ele, né, mais de 5 mil receitas utilizando a questão dos cactos. Então, por isso também a questão da reinvenção. Mas a mídia, né, vem a questão de explorar o cacto, por quê? Porque ele é exótico. Mas isso demorou muito para chegar nesse momento, porque a gente vai ver mais à frente que os cactos, segundo o pesquisador Daniel, entre outros, vai mostrar que eles foram a base fundamental para o colonizador se estabelecer na região lá do Cariri, justamente por quê? Porque os cactos e as bromélias serviam de alimentação para o gado e para as pessoas, né? E também serviam de remédio de água, né? Então, há uma dívida grande também, né? Vamos dizer assim, com os cactos e as bromélias no sentido de contar a história, né? Como, de fato, né? Ela está representada, né? No imaginário de muitas pessoas, né? Então, aí está no Masterchef, tá? Então, ela há uma reinvenção e eles exploram justamente a questão do exótico, né? Da novidade. Não, os apresentadores, eles vão dizer, nossa, eu nunca comi, nunca ouvi falar, né? Então, fazem todo
vamos dizer assim, aquela exploração, vamos dizer assim, midiática, justamente do novo, né? Do diferente, do exótico, né? E para a comunidade moita no município de Boqueirão, não é tão exótico assim, porque ela está constituída na identidade deles e fez prática da alimentação deles, muito embora que hoje, bem menos, né? Não é tão novidade assim. Então, pode passar, professora, por favor. Nós temos aí no Mais Você, olha, já foi esse ano, né? Que um dos participantes criou um prato usando a coroa de frade e o coco, chamado de Micheloso, né? Foi o Daniel, né? Então, a Ana Maria Braga vai dizer que nunca consumiu esse tipo de alimentação, né? É claro, se constrói todo um discurso de negação, né? Então, essa alimentação ela não vai ter uma afirmação por conta desse processo de negação associando ela à seca, mas principalmente quando chegou na década de 60, com a construção do açude, da agricultura, mas também começou a ser construída várias estradas, pessoal, e ao fazer isso, a indústria também começou a produzir muitos alimentos, e ao produzir, era mais fácil, né, vamos dizer assim, ir lá no mercado e comprar, porque muitas vezes ia adentrar o cercado para retirar aquela planta, para poder passar uma tarde inteira, muitas vezes fazendo alimentação. Essa outra foto aqui embaixo, é o Timóteo, né, falando sobre um conceito que ele criou, gastrotinga, né, como foram os pratos que ele criou a partir da alimentação, ele está no De Noite, com Danilo Gentili, tá? Pode passar, professora, por favor. Bom, como eu falei para vocês, para a comunidade moita lá em Boqueirão, né, não é tão novo assim, né, então essa senhora chama-se de Zilda, ela nasceu em 1930, e ela vai dizer que desde pequena que já consumiu chique-chique assado, chique-chique cozido, né? E aí ela vai dizer assim, gente, de maneira bem rápida, ela diz assim, ó, eu achava melhor o chique-chique assado. O assado era mais cheiroso e mais durinho, porque ali não pegava água. Mas meu filho era bom todo. E quando tinha uma misturinha, Ave Maria, era de engolir a língua. Damos risada no ato da entrevista. A família do meu marido comia o chique-chique cozinhado com carne de gado assada. Eles tinham bicho para lá, ou comprava e comia. Oxente, gostava muito, porque era uma comida sadia, comida de bicho hoje, mas quando eu era menina, era comida sadia. Comia todo dia, né? Então se percebe, né, que pela fala de Zilda, né, de Dona Zilda, ela não está associando ao cacto, né, a fome, a miséria, a seca, né? E acrescenta mais, né? A gente comia, se tivesse uma misturinha, era de engolir a língua, né? Então, gente, o problema não é o consumo do cacto. Talvez o problema seja só consumir o cacto. Se você pegar a torta, uma torta que você mais adora, aí, vamos dizer assim, de chocolate, e você começa essa torta comer de manhã, comer de meio-dia, comer à tarde, comer à noite, eu acho que quando chegar na noite você já vai estar enjoado de torta, a sua torta preferida, né? O seu corpo vai começar depois a reclamar de nutrientes que vai precisar de outros alimentos. Assim também pode ser, né? Então, quando a revista Veja fala lá de uma família que estava comendo palma como gado, aquela família precisava comer a palma, mas ela precisava também de ter uma carninha lá, ter uma misturinha, né? O problema não era o cacto. O problema é a desigualdade social que levou aquelas pessoas só a comerem aquele tipo de alimentação, né? Então é mais nesse sentido que o nosso debate vai, tá? Então nessa perspectiva você percebe que Dona Zilda, desde pequena, nasceu em 1930, né? Desde pequena ela comia, né? E hoje as pessoas veem como comida de bicho. Passe, por favor, professora, a próxima. Bom, isso aí é o senhor Antônio Albuquerque, São Antônio. Ele vai dizer assim, eu mesmo quando estava queimando macambira para o gado, eu comia muito chique-chique. Euclides, lá nos matos, tinha um gosto de macaxeira. Eu acho que macaxeira não é ruim, não. Pelo menos eu gosto muito de macaxeira, né? Então, o seu Tota, né? A gente chama com ele Tota, Antônio, ele tinha essa prática, né? De queimar macambira para o gado e também de assar o chique-chique ali e comer, né? Na hora ali, né? Então, foi um dos motivos que fez com que ele criava gado. Olha, um dos pontos que levou à colonização da nossa região ali foi a criação de gado. Para o gado se estabelecer naquela região. E esses sujeitos, eles tiveram que se apropriar dos saberes
ancestrais que já circulavam por conta dos indígenas, segundo Câmara Cascudo, desde lá da Bahia até ao Piauí, né, se fazia um consumo dos cactos, os indígenas. Andrade vai dizer também que as práticas de cura advêm desse período por conta dos indígenas. Então, todo aquele sujeito que eles queriam estipar, acabar o indígena, os saberes deles acabaram adentrando essas pessoas para fazer com que elas pudessem se estabelecer na região. E Dona Socorro, ela vai dizer assim, ó, ainda hoje tenho saudade. Tem hora que eu digo assim, se eu achasse um chique-chique bom, eu ia cozinhar para comer com peixe torrado, porque me lembro do tempo do meu pai, né? Dona Socorro, ela sente saudade. E a gente só sente saudade, pessoal, daquilo que foi bom. Não se sente saudade daquilo que foi ruim, né? A palavra saudade, ela vem com esse sentido, né, da afetividade, né? Então, o pai de Dona Socorro nasceu na década de 40, o pai dela morre na década de 50. Ela conta que mesmo quando eles lucravam muito milho, feijão, ela dizia, ó, papai, vai buscar chique-chique pra gente comer, que nós estamos com saudade. E aí ele ia buscar e trazer esse chique-chique para ela. Dona Socorro, ela quer aqui, pelo meio da prática alimentar, pelo chique-chique, rememorar, sentir, né, as emoções que ela sentiu quando o pai dela trazia alimentação para ela, né? Então, o chique-chique, mais uma vez nesse sentido, esse sujeito, eles mostram uma outra forma, né, de ver um outro território, né, de ver essas plantas da caatinga. E nada mais interessante do que trazer esse debate para a sala de aula, para as séries iniciais, fazer com que os alunos eles possam entrar em contato com esses sujeitos e, a partir daí, formarem, serem afetados, né, como vai dizer Spinoza, né, serem afetados da sua formação enquanto sujeito. Pode passar, professora, por favor. Bom, gente, eles poderiam perguntar, e esses alimentos, as propriedades nutritivas deles, né? Há alguns estudos já, isso aqui é um resultado, chama-se de PANCs, né, que são plantas alimentícias não convencionais. Não sei se dá para enxergar direitinho, mas aparece ali o chique-chique, aparece a palma, aparece a coroa de frade, né? E segundo as pesquisas mostram que são plantas nutritivas, né? Que realmente elas fazem muito bem à saúde ao serem consumidas, né? Esse é um livro lançado recentemente pela doutora Valéria Pascoal, que chama Nutrição Funcional, Sustentabilidade e Agroecologia, né? Nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei também muitas análises, mas voltado mais para a questão do consumo animal também, né, em relação ao facheiro, ao cardeiro, entre outros. Pode passar, professora, por favor. Bom, gente, e debatemos um pouco sobre a questão alimentar, de maneira bem sucinta, eu vou para a questão da prática de cura dessas plantas, né? Então, a senhora Socorro, ela vai dizer assim, olha, sobre a questão da prática de cura, que, como eu já disse, Andrade faz um trabalho belíssimo e ele vai trazer toda essa discussão desses saberes a partir dos indígenas na região do Cariri também. Ela vai dizer assim, ó, o coroa de frade era para tosse. Antigamente, o pessoal dizia qualquer luxo. Aí ensinava a papai para tirar a coroa de frade. Cortava a cabeça dela, destampava e furava ela assim. Aí enchia de açúcar e botava no sereno para a gente comer no outro dia. Socorro, né? Pessoal, quando eu fiz a entrevista para a dissertação, eu trabalhei com em torno de 30 pessoas. Todas as 30 pessoas elas sabiam do uso medicinal do coroa de frade. Comecei fazendo entrevistas para o doutorado. Todas as pessoas, basicamente, né, sabiam o uso medicinal da planta coroa de frade. Dos demais, nem tanto, mas do coroa de frade principalmente, né? Aí Andrade vai trazer um debate que ele vai dizer assim, ó, o uso etnométrico da cabeça de frade, o xarope da polpa do caule é indicado como expectorante nas tosses e bronquites por sertanejos baianos, né? Ele vai fazer esse levantamento desse estudo etnométrico, né? E aí Brandão vai trazer um estudo mais químico, né? Vamos dizer assim, ele vai dizer assim, olha, Brandão desenvolveu uma pesquisa sobre o melocactus, né, que é o coroa de frade, com o intuito de mostrar que os alcaloides isocoloníticos, né, que é uma classe de extremo interesse farmacológico, enquanto moléculas citotóxicas, podem ser aplicadas no combate a linhagens celulares relacionadas ao papilomavírus humano. Né? Então ele faz um estudo, ele vai mostrar que essa substância citotóxica, ela combate, né, células cancerígenas. Então, assim, todos os saberes que os idosos, da comunidade muita também eles trazem, né, e corrobora nessa perspectiva, né? Então se alinha a essa discussão, os saberes que essas pessoas têm, quando se fazem as análises, se percebe que realmente essas plantas
tem essas propriedades medicinais e pode contribuir, né, para o combate. Olha, o papilomavírus, né, é uma doença que acomete aí, principalmente as jovens, né? Eu estava escutando a reportagem ontem, foi hoje, que a questão da vacinação, né, está baixa, né, e é preciso se elevar. Então, é nesse sentido que a escola pode promover esse debate, essa discussão, e trazer essas temáticas de outros momentos para também inserir nesse debate aqui, tá bom? Professora, pode passar, por gentileza. Bom, aí vem aqui bem rapidinho, ó, possibilidades de uso da prática alimentar e cura do ensino de história, né? Entrevista, trabalhar com história oral, é isso que eu estou fazendo lá em Boqueirão agora para a tese, né? Trabalhando com entrevista com os alunos um projeto de intervenção, porque eu não digo para eles se não é, na minha cabeça, um projeto de intervenção, mas um projeto de colaboração, né? Informação, para a formação dos sujeitos lá da comunidade, né? Então, nós vamos começar amanhã a trabalhar com a questão da entrevista, né? Eles vão elaborar os questionários, o que é que eles querem perguntar às pessoas, vão elencar os sujeitos que eles desejam entrevistar, né? Então, assim, por não ter esses saberes já registrados, vamos dizer assim, já na história, vamos dizer, escrita, né? Vamos nos pautar um pouco na questão da história oral. E aí vem a questão das PANCs, que é plantas alimentícias não convencionais, que os cactos hoje são considerados no Brasil, né? Porque lá no México se faz um consumo muito grande da palma, né? E está adentrando cada vez mais o uso dela, né? Hoje se chama de plantas alimentícias não convencionais, mas na comunidade Moita ela já foi convencional, tá? E também a questão de plantas medicinais, ó, desenvolver hortas com as crianças, nas escolas, né? Justamente com os dois objetivos. Fazer com que o cardápio alimentar dessas pessoas seja incluída outras plantas, vamos dizer assim, para não ficar aquele cardápio muito homogêneo, e ao mesmo tempo produzindo alimentação a partir de produto orgânico, né? Produto orgânico livre de agrotóxicos e conservante, né? E aí fortalece a questão da história ambiental, hoje em voga, e a história hoje, ela se proporciona e se fortalece, melhor dizendo assim, ela se fortalece com a questão da interdisciplinaridade, né? Então, esse trabalho que eu vou falando para vocês, a interdisciplinaridade dele está presente do início ao fim, né? E nada melhor do que debater da perspectiva da educação do campo, né? Uma vez que as escolas rurais, muitas vezes, elas são, vamos dizer assim, adotado um currículo único, né? Por exemplo, lá em Boqueirão, infelizmente, o currículo que é colocado nas escolas da cidade é colocado nas escolas do campo, né? Os alunos recebem livros sobre os bairros, né? A professora estava colocando isso, né? A professora lá da escola, na comunidade Moita, né? Ora, nós estamos debatendo aqui sobre o bairro, mas a comunidade não tem bairro. Tudo bem, o aluno ele se desloca na cidade, conhece os bairros. No entanto, os livros eles precisam abordar, né, e trazer mais o contexto, né, do aluno, né, a discussão para as necessidades, né. Tem uns entrevistados que ele interessante, né, não, ele fez até o ensino médio, mas ele dizendo que era para ter, né, nas escolas uma disciplina voltada, né, para esses tipos de conhecimento da comunidade moita. Por exemplo, a comunidade moita vive da agricultura, então é necessário ter disciplinas voltadas para que o aluno ele possa saber manusear, produzir um alimento adequado, né, de forma correta, sem agredir o meio ambiente, sem agredir sua saúde e nem do consumidor, né? Mas nessa perspectiva, tá, pessoal? Adianta, professora, só para encerrar, viu? Sim, gente. Aí é um experimento que eu já fiz sobre o cacto coroa de frade, que eu vou fazer também com os alunos, né, plantando as sementinhas do cacto coroa de frade, né, ele tanto serve para a base alimentar como para a base de medicinal também. Pode passar, professora, por favor. Aí é uma receita, né, aí você percebe a coroa de frade, né, todos os processos, né, ela com espinho, retirando os espinhos, né, ela parece mais chuchu, se assemelha mais com o chuchu, e essa última foto aí é o doce, né. Então, assim, além de ser uma planta que alimenta, também tem propriedades curativas, né? Pode passar, professora, por favor. Bom, e aí vem para minhas considerações finais, gente. Então, o objetivo volta lá para a relevância social, né? Que vem a inclusão desses sujeitos, né? A desnaturalização sobre a região Nordeste, desse estereótipo, reflexão sobre a questão do bioma caatinga, né, a produção, uma análise sobre a forma de alimentos, a produção de alimentos e de remédios, traz apontamentos sobre a realização de novas pesquisas, né, associando
os cactos, muitas vezes, né, pesquisas novas sobre a questão dos cactos no meio ambiente, pesquisas novas sobre os cactos e a sexualidade também, né? Tem um cacto lá, a cumbeba, né, que pau o pelo, né, que em alguns lugares, né, participando de uns eventos, uns senhores que diziam que lá na região deles eles usavam o suco da cumbeba que pau o pelo como afrodisíaco, né, para um estimulante, né, para alguns homens, né. Não experimentei ainda, né, mas necessitar, a gente vamos fazer os testes também, né. Traz apontamento para a realização das pesquisas, como estou falando, valorização e construção da história local e nacional, tá? Então, é isso, pessoal. Desculpe ter me alongado bastante, mas quando a gente começa a falar e se empolga demais na temática, tá? Mas eu estou à inteira disposição de vocês aí para fazer mais algum esclarecimento. Desde já agradeço à professora Priscila por ter convidado para falar um pouco sobre a minha pesquisa, tá? Eu estou à disposição de vocês. Fique à vontade de fazer pergunta. E sugestões também, para que o trabalho, para que possa melhorar o trabalho. Muito boa. Faz 11 meses, né, mais ou menos, que a gente está para marcar esse momento, né? Uhum. Eu falei já quando você apresentou o trabalho ano passado, né, que eu achei interessante o teu trabalho, valeu a pena ter esperado. Inicialmente eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou sugerir? Não? Então eu vou perguntar um pouquinho. Tem uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Que eu já vi isso em outras teses de doutorado na geografia e você me trouxe agora na história, né? Eu queria saber como é que, tipo, você tem trabalhado metodologicamente com essas fontes, né? Porque tem a fonte que seria mais tradicional, que é a questão da entrevista, da história oral, só que você também trabalha com YouTube, com reportagem de revista, reportagem de televisão, né? Como é que você está trabalhando isso metodologicamente e quando você apresenta os trabalhos, assim, em eventos, como é que isso é recebido pelos historiadores ou outros profissionais? Bom, professora, eu vou começar pela o que a senhora está dizendo assim, sobre como eles são recebidos, né? A nova história cultural, vamos dizer assim, né? Uma das perspectivas que interessante dela é que ela largou as fontes que a gente pode utilizar, né? Então, nos congressos, nos locais onde eu participo e trago esse debate, né? Não tenho tido nesse sentido nenhum tipo de crítica ou de rejeição nesse sentido em relação àquela fonte, né? E em relação à metodologia, como eu falei para a senhora, né? Eu trabalho muito com a questão da análise do discurso, né? Então, assim, se vê o discurso como uma produção social. Então, a fala dos meus entrevistados, ela é uma produção, uma representação da sociedade. Ou, melhor dizendo, uma representação daquela prática alimentar, daquela prática de cura, né? Então, a gente trata ele como uma representação, como um discurso que são vários, múltiplos, né? Por isso que trago o discurso da Veja, trago o discurso do YouTube, né? Trago discursos de textos mais antigos, né? Que é necessário se fazer esses apontamentos, né? Mas entendendo que eles são todos um discurso que recorta um dado momento da realidade que eles vivenciaram, né? Então é a partir desse momento que traz essa análise também com a pretensão de dizer o seguinte, já foi dito tudo isso também sobre os cactos, né? Mas há esse tipo essas pessoas aqui, daquele lugar, que tem uma outra forma de dizer como é que, essas plantas elas são representadas, né? Então, parte mais nesse sentido, viu? E em relação à constituição mesmo da entrevista, como eu coloquei, né? Parte dos estudos da Alberti, né? Da Verena Alberti, né? Da história oral, né? Eu me baseio muito nela. Eu lembro que tem uma professora que deu umas sugestões no trabalho que eu apresentei justamente sobre história oral, né? Em relação a esse debate, né? A partir da manhã, professor, eu vou começar a trabalhar com os alunos, lá em Boqueirão, sobre o entendimento de entrevistas
história oral, em entrevistas, e a partir do próprio livro didático, que traz uma meia página falando sobre entrevista, né, debater com os alunos, para que eles possam também entender o que é um pouquinho, claro, você tem que fazer uma transposição didática daquilo que se fala, do que se explica, para que eles possam entender um pouquinho sobre o que é história oral, sobre o que é memória, e a partir daí se debruçar sobre a questão da entrevista enquanto técnica, né, enquanto uma técnica de, vamos dizer assim, de diálogo, né, porque eles vão, por meio da entrevista, por meio do diálogo, conversar com pessoas, como diz Albert Iverina, que testemunharam e vivenciaram, né, épocas que eles não vivenciaram, mas aquilo está acumulado, está guardado, né, vamos dizer assim, está capturado neles e eles podem nos contar, né. É tão tal que quando você trabalha com os idosos, eles têm, vamos dizer assim, professora, como se fosse duas temporalidades, né, eu vou ser mais claro, duas temporalidades é como se fossem, eles vivenciaram aquele tempo da panela, vou usar o termo da alimentação, o termo da panela de barro, que o feijão demora, colocar a panela lá no fogo, passa a manhã inteira, né, eles têm esse tempo, e esse tempo entra em conflito com o tempo da panela de pressão, que é um tempo rápido, acelerado, moderno, né? Eles principalmente os idosos, eles detestam, se você me perguntar o que é que eles detestam da panela de pressão, gente, eles detestam a panela de pressão, porque, segundo eles, ela altera o sabor do alimento. E o paladar deles foram constituídos, porque Câmara Cascudo vai dizer que o paladar, ele vai ser um hábito nosso que demora para construir e também demora para ser desconstruído. Então, assim, eles reclamam demais da alimentação de hoje, porque, segundo eles, elas mudaram demais o sabor. E a panela de pressão, eles vão dizer, a carne não tem mais o mesmo sabor que tinha. Claro, uma carne colocada na panela de barro, cozinhada por horas e horas, ela vai ter um sabor diferente. Eles vão dizer assim, a carne de hoje, ela é avexada. Ela é avexada, essa carne não presta porque ela está avexada, está acelerada. Então, mas nesse processo aí, viu, professora, metodológico mesmo, do trato das fontes, né, como a senhora colocou, mas do aspecto metodológico, viu? E quando vem a questão da geografia, né, não há como hoje a história, né, não dialogar e não estar amparada na parceira dela, né, na geografia. A geografia a gente sempre comenta assim, olha, a gente tem que ter cuidado nas nossas pesquisas de história, porque senão a gente se encanta demais com a geografia e acaba o nosso trabalho sendo de geografia e não de história. A gente tem que estar sempre preocupado nessa questão, porque a gente tem que trabalhar com o tempo, né? A gente trabalha com o tempo, e o tempo ele vai, que é a ferramenta principal da história, né? Ele vai modificando, inclusive, até o espaço, né? Então, é mais nesse sentido, nessa perspectiva, viu? Aí vem a botânica, que a história hoje permite que a gente adentre, né? O campo da nutrição, da área de saúde, né? Eu estou vendo aqui uma menina chamada Valéria Porto, eu acho que ela já foi minha aluna, né? Lá no Monsenhor Borges, não sei se ela está escutando aí a conversa. Sou eu mesma. É você mesma, Valéria? Você estou matando a saudade aqui. Ah, minha querida, então, que bom, muito feliz, viu? Por ver e por saber que você está por aqui, né? Está trilhando esse caminho, que o Senhor Jesus continue te abençoando e você siga e trilhe mais e mais ainda, viu? Amém. Aqui na torcida. Também. Obrigado. Coisa boa, já está terminando o curso, viu, de geografia, já está na reta final. Muito bem, excelente decisão, viu? Quando eu fui fazer o vestibular, na época era vestibular, viu, gente? Eu estava na dúvida entre história e geografia. Eu acabei colocando a história porque eu fiquei dizendo assim, não, eu estou na história, eu vou estudar um pouquinho a geografia. Mas também na geografia também dá pisa um pouquinho na questão da história, né? Mas se eu tivesse ido para a geografia, eu tenho certeza que eu não teria me arrependido. Estava tão realizado e feliz quanto eu estou na história. Mas no final das contas você está fazendo as duas coisas, porque seu trabalho é de historiador e também é de geógrafo. Com geógrafo Roger Hansbeck. Se a senhora leu alguma coisa sobre ele, já ouviu falar, trabalho, né? com ele nas disciplinas. Isso. Eu gosto muito do conceito dele de multiterritorialidade, né? Permite que a gente possa trazer uma outra territorialidade em relação ao bioma caatinga, né? Então, ele é uma das espinhas dorsais, vamos dizer assim, do que a tese ela se assenta, né? A questão da territorialidade, né? Muito, muito bom o discurso que ele traz.
Eu trabalhei com inclusive o livro, né, que tem a questão das multiterritorialidades, eu trabalhei na minha tese de doutorado, trabalhando com políticas públicas, também serviu muito bem. A partir daí a gente conseguiu ter alguns desdobramentos interessantes para entender a ação, né, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. É um autor assim, maravilhoso. Já teve uma aula, né, que a gente teve, acho que estava no doutorado, era seminário de doutorado, né, mas assim, é uma pessoa acessível, né, que depois a gente pôde trocar e-mail e tal, e ajudou muito mesmo no doutorado. De parabéns aí, viu, com o seu trabalho. Obrigado, Tem alguém que queira falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não? Então, gente, eu vou parar a gravação, certo? Eu quero agradecer, né, tanto a disponibilidade de José Carlos, como também a presença, né, de todos aqui. E a gente espera vocês aí para a próxima.